Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, ou vosso Podcast Política. Pois é, cá estamos nós, episódio 298, faltam 2 episódios, neste caso, exatamente, 99, e falta mais outro para chegarmos ao número 300. Pois é, marco histórico neste podcast, este Podcast Política, que conta com 5 anos de existência. Portanto, já lá vamos, episódio 300 vamos fazer isso, mas por agora vamos analisar aquilo que foi o debate entre PS e Chega. Portanto, peço desculpa de não fazer dos dias anteriores, que oporia o Chega e o Livre, mas a questão é, agenda sobrecarregada, Polititank, e a questão é que a minha opinião sobre esse debate vocês podem ver no YouTube ou no Instagram do Polititank. Portanto, sou presente do Polititank, com muito gosto, e estamos a fazer neste think tank de política nacional e internacional a análise e debates relacionados com estas eleições legislativas. Portanto, são as primeiras eleições as primeiras eleições legislativas que o Polititank acompanha. Estas já são as segundas eleições legislativas que o Podcast Conversa acompanha. E pois é, temos então aquele que era o debate importantíssimo, quer para o PS, quer para o Chega, de ganharem. E a questão é que foi um debate que, enfim, os dois anularam-se um ao outro, esse é o ponto, mas o André Ventura já vinha um pouco fragilizado daquilo que tinham sido o debate com o Rui Rio e com o Rio um bocadinho, mas aquela que foi mesmo pôr a pedra na engrenagem foi por parte do Livre. E antes que os abutres do Chega comecem já a ir nos comentários e tu és um comunista e tudo mais, malta, só vos quero lembrar do seguinte, que é, no episódio referente a PSD Chega, eu tinha perguntado justamente a questão de porque que o Chega aprova orçamentos das câmaras municipais, orçamentos municipais, aqui no Seixal. Porquê? Mas depois dizem que vem para acabar com o comunismo e com o socialismo. Porquê que não votaram contra os projetos da CDU? Porquê? Expliquem-me. Porquê? E porque é que têm já deputados e vereadores a desistirem dos cargos para os quais foram eleitos? Porquê? Pois é, não há resposta. E portanto, antes que digam que eu sou comunista, fiquem sabendo que eu, com 18 anos, acabado de chegar à faculdade, primeiro ano de licenciatura em História, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, acabei com o domínio de 40 anos de juventude comunista portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E, portanto, 2 eleições ganhas, uma contra o sistema, outra contra a super coligação do sistema de praxe e comunistas que juntaram-se contra mim e perderam nas 2 eleições. Portanto, se querem falar então de esquerda, podemos falar de esquerda. Se querem ganhar eleições, falem comigo que eu também sei como é que se ganham eleições. Ora bem, vamos então aqui este parênteses tinha que ser feito. Tinha que ser feito porque vocês tinham que saber isto. Vocês, abutres do Chega, tinham que saber isto. Não pensa que eu ia deixar passar isto. Então, gostam do tratamento? É o mesmo tratamento, é gostoso. Ora bem, o Partido Socialista, neste caso o António Costa, começou logo por atacar o André Ventura. Enfim, isto não é um argumento que seja poderosíssimo, nem nada que lhe valha. É apenas um estratagema para deixar o André Ventura incomodado e desconfortável. E deixou. Porque esta é que é uma questão que deixa a todos um pouco estupefactos, que é o seguinte, que é porque é que o André Ventura ainda não se vacinou. Isto é uma questão que, enfim, eu duvido que isto valha alguma coisa e duvido que haja grandes impactos nisto. A questão é, deixa desconfortável. Da mesma forma que o Sócrates fez uma vez com o Francisco Louçã, perguntar se aqueles sapatos que o Francisco Louçã estava a usar, isto supostamente estava em off, se tinham sido caros. E esse debate com o Francisco Louçã e Sócrates correu bastante bem para o Sócrates. O ponto aqui foi que André Ventura ficou sem grande resposta, porque há aqui uma componente que é os negacionistas que estão no Chega. E nós vimos como é que isso aconteceu, por exemplo, com o João Tilly, quando João Tilly veio dizer que afinal vacinou-se porque era o único da família que não se vacinou e não sei o que mais. Nós vimos qual foi a reação dos seus seguidores, porque ele andava num apregoamento para o pessoal não se vacinar, etc, etc. E que tudo isto era o que era. Enfim, não vamos entrar por essa questão, não vale a pena. O importante aqui é, deixou
deixou André Ventura desconfortável e certamente que poderá deixar aqui algum desconforto por alguma parte do eleitorado, não vou dizer todo o eleitorado do Chega, mas algum, quando ele diz que está a pensar em vacinar-se. E aquilo que o António Costa não larga o osso, diz, ok, é bom de saber que você 22 de dezembro tinha dúvidas sobre a vacinação e agora já está a pensar em vacinar-se. A questão é, irá André Ventura mesmo vacinar-se? Eu fico à espera de uma foto ou de um vídeo dele a vacinar-se. Portanto, aqui o André Ventura tenta dar a volta à questão de porque é que ele se está a preocupar e o António Costa diz, não, mas eu preocupo-me consigo, com todos os portugueses. Pronto, primeiro ponto, Portugal está a crescer acima da União Europeia e há menos desemprego. Estes são os dois grandes argumentos de peso que António Costa nos deixa no debate e que rejeita totalmente a flat tax, mas sim o sistema progressivo de escalões de IRS. Aquilo que acontece é que o André Ventura vai buscar o Pedro Sánchez, portanto o presidente do governo em Espanha, socialista, para dizer que Pedro Sánchez baixou 20% o desemprego agora na recuperação e que Portugal tem a maior carga fiscal de sempre, 34,8% do PIB, e que o comércio está a ser asfixiado. O restaurante, os cafés, o que vale é que André Ventura também não sabe falar de outra coisa sem ser os restaurantes e os cafés. E este foi o maior governo, a maior clientela. E, portanto, que metade dos dirigentes deviam de acabar. O IMI é o imposto mais estúpido e que não tem sentido. Esta componente, e depois traz-nos aqui a componente de 400 mil novos pobres e mais 500 mil pensionistas pobres. Portanto, estes são os números que são trazidos, depois já foram trazidos por outros líderes da direita. Enfim, componente aqui importante a nós percebermos é que os números dizem aquilo que nós quisermos que eles nos digam. Eu posso martelar um número e formo aquele número que me apetecer de dizer se as coisas estão bem ou se as coisas estão mal. Agora, quando nós comparamos, e aqui vou dar-vos aqui este exemplo, que é o António Costa pega de quando entrou no governo, tinha 12,5% de desemprego e que atualmente está nos 6,1%. E que durante a pandemia subiu-se para 8% de desemprego e já está nos 6,1%. E o André Ventura tinha dito que tinham sido décimas. Ora, de 6,1 para 8, de 8 para 6,1 não me parece que sejam décimas. Mas pronto, mas ainda assim vale o que vale. E que o desemprego em Espanha está nos 14,5%. Portanto, mostrar que em Portugal há menos desemprego do que em Espanha. Agora podemos nós dizer assim, sim, mas 14,5% em Espanha são mais espanhóis do que portugueses. A questão é, o que interessa-nos é o quê? É o número relativo, é o número absoluto, o que é que nós queremos saber? Por isso é que eu estou a dizer, os números dizem sempre aquilo que nós quisermos que eles nos digam. E, sobretudo, não podemos comparar dois países com ordens de grandeza diferentes. Portugal tem 10 milhões de habitantes, Espanha tem cerca de 40 milhões de habitantes. Portanto, vamos lá ter um bocadinho de calma com isto. Depois, a componente aqui de baixarmos o IVA da restauração, do lado de António Costa, o emprego cresceu e o que há de maior parte é a questão da contribuição para a Segurança Social. Foi essa a maior busca de receita, foi na contribuição social. Para a contribuição para a Segurança Social. E eu aqui devo dizer o seguinte, e vou dar o meu caso concreto, que é, eu por 200 euros de explicações, quando tinha que pagar esta contribuição social, eu pagava 70 ou 80 euros. Ou seja, destes 200 euros apenas ficava com 120. Portanto, quase metade do meu ganho ia para a Segurança Social. Ora, isto obviamente é um complemento do meu trabalho, como é óbvio, não é? Portanto, as coisas são como elas são. Ainda assim, acho uma contribuição demasiado elevada para aquilo que é a realidade. E, portanto, depois admiremos que existe esta cultura da subsídio à dependência, porque realmente às vezes somos de tal maneira esmagados com o Estado que mais vale andarmos à conta de subsídios em vez de trabalhar. Obviamente não estou a fazer aqui um apelo para isso, nem tão pouco, mas a questão é um pouco essa, que às vezes as coisas bem contadas, é pelo menos tentador. E depois o André Ventura fala-nos aqui dos bombeiros que ganham 297 euros. E o André Ventura tem que nos explicar quem são os bombeiros que ganham 297 euros. Fica o desafio. Quem é que são estes bombeiros que ganham 297 euros? Eu sei a resposta. Quero saber se vocês sabem. Ora,
aquilo que é importante depois é o seguinte, que é o André Ventura diz que tem 3 pontos do ponto de vista económico para Portugal. O primeiro é promover os investimentos e depois faltam os outros 2. Porque era mais importante falar de Casa Pia e era mais importante falar da justiça e da corrupção e tudo mais. Mas desenvolver a economia, isso não vale a pena. O que importa é sempre atacar o caráter do sistema, sempre atacar o caráter do adversário. Agora os restos, propostas económicas. Temos uma flat tax, uma taxa única, porque pronto, a Iniciativa Liberal também já falou e portanto vamos ali copy-paste daquilo que foi dito pela Iniciativa Liberal. Enfim, depois aqui o Partido Socialista, o António Costa, faz aqui algo que eu acho que não devia ter feito, que é apregoar-se de combate à corrupção. Ora, isso é tudo aquilo que o António Costa não poderia dizer. O André Ventura iria dizê-lo, ponto final. Isso não vale a pena, nós pensamos e tudo mais. O que eu acho piada é que o André Ventura, quando ele a falar, os argumentos são válidos. Quando são os outros a usar os mesmos argumentos, dele já não são válidos. Que é, o António Costa, antes disto, vai pescar a questão da Troika. Quando António Costa tinha dito que o passado estava enterrado e que era preciso olharmos para o futuro. De vez em quando vamos ao passado, não é, António Costa? Aquilo que António Costa diz é que André Ventura era militante do PSD, portanto tem responsabilidade naquilo que foi tomado do PSD de corte das pensões, corte dos salários, blá blá blá. Nós sabemos a história. E dos subsídios. E o André Ventura diz que os militantes do Partido Socialista não podem ser acusados, não podem ser imputadas culpas aos militantes do Partido Socialista por decisões que o seu secretário-geral, que o seu governo socialista faz. No instante a seguir, o que é que André Ventura faz? Saca de uma fotografia de António Costa e de José Sócrates. Olha, estou a ver, olha aqui estão amiguinhos que eram, não sei o quê, pronto, quer dizer, para ele podia ser um militante do PSD, não tinha culpa nenhuma. Agora, o outro, só porque fazia parte do governo, enfim, já tem que levar com as culpas todas e um par de bates. Depois, obviamente, tinha que vir a questão da Casa Pia. Portanto, já estava a tardar um pouco que o Chega não falasse de casos de pedofilia. É um pouco estranho. Já estava a ficar assim um bocadinho preocupado com isso. Esse foi o argumentário todo que André Ventura teve na altura com a Ana Gomes. Portanto, nada novo naquilo que é a estratégia de André Ventura. Foi um debate que, enfim, não se retirou grande coisa daqui. António Costa dá-nos aquela frase que é comigo não passarás. Portanto, o senhor comigo não passa. E o problema do André Ventura, do António Costa é ter aquela voz, não é? Portanto, ou seja, quer isto dizer que muitas vezes as coisas não se percebem. E, portanto, ele estava a falar em contraponto com o André Ventura, ao mesmo tempo que o André Ventura estava a perceber, e não era audível, não se percebia. Eu tive que pôr o debate para trás para ver se conseguia perceber. E desisti. Ao fim de 2, 3 repetições, não valeu a pena toda essa parte. Depois António Costa ataca com a questão de o André Ventura ter sido condenado pelo Supremo Tribunal, por causa daquelas questões do racismo que já a Catarina Martins tinha dito, mas que André Ventura diz que não é racismo, que é a questão de ofensas a uma família em particular. E depois, obviamente, também não podíamos terminar com o espetáculo de António Costa, que diz que o Partido Socialista tem que ter estabilidade. E, portanto, tem que ter uma maioria absoluta, tem que ter estabilidade, ponto final. Depois, pronto, houve aquela questão constrangedora no final de o José de Lino Faria querer acabar o debate. Ainda faltavam 2 minutos para equilibrar os tempos. E ainda por cima isto está a acontecer na RTP. Portanto, se isto acontecesse numa CNN, coisa assim de género, pronto, podia-se dizer que pronto, foram os fundos de apoio aos mídias que o governo deu, que já estavam a fazer os influencers. No caso da televisão estatal é um pouco mais grave do que isso. Enfim, detalhes, mensagens subliminares, vale o que vale. O que interessa é que dia 30 de janeiro votos. Portanto, foi um debate que não me trouxe, não consigo trazer aqui um vencedor claro. António Costa pareceu-me ser um pouco melhor no que toca ao apresentar de estratégia, no sentido de que é preciso combater a pandemia e que agora é que se vão aplicar as coisas como deve ser, etc. A questão é, tantas vezes repetidas, começamos a perceber que se calhar não é bem assim. Mas isso deixa uma reflexão para ti. Eu despeço-me com aquela amizade habitual, um grande abraço e, como eu digo, tu sabes então já mais de cor, até lá tem boas conversas e já agora, dia 30 de janeiro, vota.
Um abraço.